A gente vê o texto lá, quando Jesus desce sobe para Jerusalém, né? Desce para o sul, mas sobe porque é mais alto, para Jerusalém. Diz que muitas mulheres o acompanhavam, que vinham da Galileia. As mulheres eram muito corajosas. As que ficaram lá na frente na hora que estava se crucificando, as mulheres. João ainda ficou lá com a mãe de Jesus, né? Mas os homens não. Mas muitas mulheres acompanharam. Jesus chegou para algumas mulheres e disse: não chore por mim não, agora chore por seus filhos. Ele não falou para os homens não, foi para as mulheres que estavam lá batendo no peito, chorando. Para as mulheres que vêm em quantidade, são mais fiéis, são mais sensíveis às coisas de Deus. Mas eu acho que no céu vai ser mais rosa do que azul. No céu tem muita mulher. Muita mulher. Elas são mais fiéis ao Senhor. Então ele contou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, se a gente for na proporção aqui, que é a amostragem nossa aqui, então, quantas mulheres teria? 20 mil. E vamos ser razoáveis, vamos diminuir um pouquinho aí, botar 2 vezes. Olha, metade, hein? Está o dobro. Então, olha aí, 5 mais umas 10, tem umas 15 mil pessoas todas, né? E criança? Fora as crianças. E criança em fase de crescimento, certamente ia comer só um pedaço de pão. Então Filipe teve, ó, eu vou fazer as contas aqui, que a gente pode fazer umas contas aqui, mas aí já vai ficar cansativo para nós aqui. Mas só para a gente ter uma ideia de que ele chegou e fez contas assim. Então era um camarada bem esperto mesmo. Peraí, 200 denários que a gente tem aqui não dá para pagar aqui, a gente comprar pão e dar um pedaço para cada um. Um pedaço que seja. No final a gente sabe que sobejaram, né? Sobra, e ficaram fartos, ficaram super bem alimentados e sobraram ainda os 12 cestos cheios. Né? Então ele foi uma pessoa bem, foi testado por Jesus, mas ele não soube ainda, né? Ainda estava treinando, né? A fé dele não estava ainda madura, né? Ele foi logo na matemática. Foi nos cálculos, né? Mas ele esquecia que Jesus curou, que Jesus já tinha tirado demônios, acalmado o mar, não sei o quê. Várias coisas Jesus já havia feito já. Aqui em João capítulo 6, né, tem alguns acontecimentos já anteriores, do poder de Jesus, e a fé dele estava sendo testada aí, né? Precisava aprender a ver de perto quem era aquele que estava do lado dele ali, o poder que estava sobre ele, né? A grandeza que estava do lado dele, ele não estava conseguindo perceber. Ele foi no lado humano, né? Fez o cálculo do ponto de vista humano. Então, ele teve essa situação. Ele aparece depois, no capítulo 12 de João, também naquela região lá onde Jesus atuou muito, né? Mas eles estavam em direção a Jerusalém, naquela região da Judéia, lá no sul, e apareceram, capítulo 12, versículo 20, apareceram alguns gregos, e esses gregos se dirigiram a Filipe, e o texto já dá uma explicação. Filipe era de Betsaida, da Galileia. Então esses homens certamente identificaram Filipe como grego. Lembra que eu falei que ele era um homem grego? E ele certamente tinha alguma característica dos gentios. A região da Galileia recebia forte influência dos gentios, né, diferentemente da Judéia, que era mais próxima de Jerusalém, a influência judaica era mais forte. Os galileus eram às vezes rejeitados pelos da Judéia justamente por isso, porque recebiam uma influência muito grande dos gentios, dos países estrangeiros. E Filipe tinha essas características. Então, certamente aqueles gregos estrangeiros, né, chegaram e viram: esse camarada aí é grego, isso tal, então vamos procurar falar com ele, que a gente consegue ter uma comunicação, né, para ele. E esses homens queriam ver Jesus, queriam falar com Jesus. A gente não tem a conversa que eles tiveram diretamente, mas tem uma pregação de Jesus imediatamente depois, falando sobre seguir a Jesus. Pregação para aqueles gregos e para todos, né? Mas aqui a gente vê Filipe sendo procurado.
E ele não ficou certamente, puxa, pensativo, puxa, Jesus falou para a gente pregar aos judeus primeiramente. Falou, primeiramente, prioridade para os da casa de Israel. Né? Jesus já tinha mandado eles pregar antes. E a prioridade era primeiramente a casa de Israel. Aí chegam os estrangeiros. Aí Filipe ficou, ele não era o pensador na história, ele, opa, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Aí ele vai e procura André. Sabia que André tinha mais proximidade até do que com Jesus. Aí com André, André disse, não, vamos levar Jesus. André é acostumado a levar todo mundo Jesus. Vai, leva esses gregos para lá. Mas Filipe foi um calculista na história. Mas Jesus falou para falar primeiro aos judeus, né? Não vou me atrever, mas procurou e foi lá. Esses gregos certamente eram tementes a Deus. Aqui a Bíblia diz que eles tinham ido adorar durante a festa da Páscoa. Esses homens eram tementes a Deus. Havia na Bíblia, há na Escritura, homens que são os prosélitos. Os prosélitos são aqueles que se convertem ao judaísmo. Eles, não, eu quero ser judeu, assim, de cumprir a lei e tal, eu creio no Deus de Israel, aquela coisa toda. Então, eles se convertiam, eram circuncidados, os homens, e passavam pelo batismo e começavam a praticar a lei, fazer sacrifício e tal, cumpriam os ritos judaicos, eram os prosélitos. Agora, havia outros que não se submetiam a esses ritos, não se circuncidavam, ou não queriam cumprir aquele negócio, mas eles eram tementes a Deus. Mesmo assim, eram tementes a Deus, e se aproximavam e tal. Aqui a gente vê que eles subiram para adorar. Muito provavelmente eles se encaixam naquele grupo dos tementes. Não eram judeus assim, convertidos, né? Não eram religiosos, mas se aproximavam como aqueles que são tementes a Deus. Havia alguns casos, por exemplo, Cornélio, Atos capítulo 10, Cornélio, que se converteu com a família toda com a pregação de Pedro, a história é conhecidíssima. A Bíblia diz que ele era temente a Deus com toda a sua família. Cornélio era gentil, era estrangeiro, mas era temente a Deus. Possivelmente não era convertido, certamente, pelo nome aqui, não era convertido ao judaísmo, mas temia a Deus. Não era circuncidado, não cumpria rigorosamente os rigores do sacrifício, aquela coisa toda. Havia um outro caso também, lá em Atos capítulo 16, na viagem de Paulo, diz que Lídia foi uma mulher que morava em Tiatira. Lembra quando a gente falou das cartas às 7 igrejas, que Tiatira era uma delas, e Lídia se converteu com a pregação de Paulo, e ela era temente a Deus. Não era convertida ao judaísmo, mas era temente a Deus. E outro caso também, que tem um nome diferente, é Tício Justo, está em Atos capítulo 18, que participava da sinagoga lá, era temente a Deus. Esse termo temente a Deus aparece lá. Então ele não era convertido, ele abrigou até Paulo, quando o pessoal da sinagoga não aceitou a pregação do Evangelho, e Paulo sai da sinagoga e entra na casa dele. E ali ele demonstra que ele era temente a Deus. Não era um prosélito, mas era temente ao Senhor. Certo? Outro caso de temente a Deus é aquele caso conhecido quando Filipe, que é outro Filipe, depois a gente vai entrar nessa seara, mas era o outro Filipe, se aproxima dele depois da festa da Páscoa. Ele está viajando, ele é da Etiópia, ele está indo de volta para a cidade. Ele era uma espécie de ministro da fazenda, né? Ele era o administrador das finanças de uma rainha chamada Candace, e a Bíblia diz que Deus mandou ele se aproximar lá porque ele estava lendo o livro de Isaías, e era um eunuco, e esse aí é um temente a Deus, até porque o eunuco não podia ser circuncidado, né? Eunuco, ele não tinha sido mutilado, não tinha como circuncidar porque ele não tinha o órgão dele. Então esses são os tementes a Deus, temiam ao Senhor. E esses homens eram assim. Então, essas pessoas que temem ao Senhor, que querem conhecer o Senhor, precisam dos Filipes da vida. Os Filipes que possam ajudar, que possam encaminhar,
que possam orientar, dizer, vou aqui, vou explicar Jesus para você, vou levá-lo até Cristo, vou explicar para você. Ainda que não sozinho, podia chamar um André da vida, um André que conhece mais, que se aproxima mais, vem cá, André, me ajuda aqui a levar essa pessoa a Cristo. A gente precisa desses Filipos também, precisamos dos Andrés, precisamos dos Filipos, que chame, que leve pessoas que têm algum interesse, que têm alguma procura por Jesus, que é temente a Deus, que busca a verdade, mas para que seja conduzido a Cristo, né? Que seja conduzido a Cristo. Então nós precisamos desses Filipos, que busquem a palavra de Deus, que leiam a palavra de Deus, que tenham certeza do que Jesus é de fato o Messias, que é o nosso Salvador, e que possam levar essa mensagem aos que estão próximos. Precisamos desenvolver relacionamentos que viabilizem essa passagem do Evangelho, esse compartilhamento do Evangelho com os próximos. E a gente poder, mesmo que não tenha argumento suficiente para convencer do ponto de vista humano, mas que a gente leve a palavra e chame essa pessoa para que conheça. Vem e vem. Vamos lá, conheça a palavra. E se alguém chega para você e tem interesse, não perca a oportunidade. Vamos lá, eu vou conduzir você aqui. Se eu não tenho conhecimento suficiente para mostrar pela palavra, chama o André da vida. Vem cá, André, me ajuda a levar esse aqui a Cristo. Precisamos dessas pessoas. Precisamos ser Filipos e Andrés que possam estar prontos para levar as pessoas a Cristo. Ter bons relacionamentos, de modo que facilitem esse trabalho, que a gente sabe aproveitar, né? Então a gente aprende com Filipe que mesmo com as fraquezas dele, com a pouca fé dele, porque lá na frente ele é repreendido por Jesus e ele diz, mostra-nos o Pai. Ele diz, você me vê há tanto tempo, você não está vendo que quem vê aqui é o Pai, né? Então mesmo com essas fragilidades na fé, que depois foram aperfeiçoadas, né, ele conseguiu fazer alguma coisa. Ele aprendeu com o Senhor a levar as pessoas para Ele, confiar, ter certeza que Jesus vai vencer. Mas mesmo assim ainda era uma fé, precisava amadurecer, né? Se fortalecer. Então, para concluir, tem essas lições, né? E também tem histórias antigas, né? De livros que não são, não está na Bíblia, né? Que fala mais ou menos do que aconteceu depois de tudo isso, né? Da vida de Filipe aí, desse aprendizado com Cristo, né? Os apóstolos inicialmente, depois daquela, depois que Estevão foi martirizado, né, na presença do apóstolo Paulo e tudo, os apóstolos ficaram ainda em Jerusalém e os discípulos se espalharam, foram pregando o Evangelho. Depois, os próprios apóstolos também se dispersaram. E a história, né, várias histórias, vários escritos, com origens diferentes, apontam para aquilo, para facilitar aqui, vou colocar, certo? Apontam para Filipe, numa certa região. Então aqui nós encontramos Jerusalém, aqui a região de Israel, aqui, certo? E o Evangelho se espalhou muito para essa região aqui, que é a região da Ásia, né? Depois foi para a Europa, do lado de cá, e desceu para o Egito, aqui, ou para essa parte da África. O eunuco etíope, ele morava aqui, nessa região, na Etiópia, e ele levou o Evangelho. Filipe, não esse Filipe, outro Filipe, pregou para ele o livro de Isaías, e ele desceu feliz aqui para pregar o Evangelho aqui. O Evangelho avançou para o lado de cá, mas muito do Evangelho veio para cá, e essas rotas aqui são relativas a viagens que o apóstolo Paulo realizou com outros irmãos, e foi pregando o Evangelho em muitas dessas regiões aqui. E particularmente tem um lugar chamado aqui, ó, Hierápolis, que está apontando aqui para esse lugar aqui, ó, nesse ponto, ficava perto de Colossos. E tem aqui, ó, Sardes, uma das igrejas, né? Filadélfia era uma das igrejas das cartas do Apocalipse, e ele ficava aqui nessa região, Hierápolis. Então, várias histórias, se são verdadeiras ou não, mas várias delas contam que realmente
ele acabou trabalhando muito nessa região aqui dessa cidade, né, Hierápolis, Filipe, né, e acabou morrendo aí. Então, eles avançaram muito nessa região aqui. Infelizmente, hoje em dia, essa é uma região em que a influência cristã tem diminuído muito, né, ao longo da história, ao longo do tempo, diminuiu muito. Mas eles atuaram muito nessa região aí. O apóstolo Paulo escreveu inúmeras cartas, né, a várias igrejas dessa região aqui, ó. E João mesmo escreveu ali no final, Esmirna, Tiatira, a gente já viu isso aqui, Listra, né? Pede que são outros lugares, não Listra, né? São cartas não cartas, mas viagens que os apóstolos fizeram para essas regiões, essas cidades todas, Conde, vários lugares aqui em que eles atuaram. Né? Algumas cartas foram enviadas para algumas igrejas que foram fundadas aí nessas cidades e normalmente elas eram replicadas ou duplicadas, né, para serem lidas em outras igrejas, em outros locais. E o final dele foi nessa região, segundo essas histórias. A Bíblia não conta esses detalhes, mas são livros fora da Bíblia que acabam contando isso aí. Algumas histórias são meio mirabolantes, mas muitos livros falam disso aí. Muitas histórias falam Hierápolis, uma história da minha Hierápolis, ele morreu em Hierápolis, foi lá em Hierápolis, então ele atuou nessa região aí. Continuou falando de Jesus, contando, vem ver, mas não via mais Jesus, né? Mas ele contava, eu vi, foi isso. Está aqui a Escritura diz isso, esse aqui é o Messias, Jesus de Nazaré é o Messias por isso, ele nasceu em Belém, morreu em Nazaré, ele fez isso, tudo isso em conformidade com o que as Escrituras contavam. Moisés falou disso, os profetas falaram disso, então o trabalho de evangelismo deles era baseado na Escritura do Antigo Testamento, confrontando com o comportamento, os atos, os fatos ocorridos em torno de Jesus. E os milagres que Jesus fez, né, as pregações, tudo isso era pregado, espalhado por aí. E tudo com esse grande esforço, com essa grande coragem de dizer, vem e vê, eu achei, venha ver, vou lhe contar. Então, a mensagem para nós hoje é ter esse encorajamento para que a gente possa também aproveitar as oportunidades para também convidar outros para vir e ver o Senhor. Amém? Santo Deus, nós agradecemos pela sua bondade, pelo seu cuidado conosco. Obrigado por esta oportunidade que nos concede de estarmos para compartilharmos a tua palavra. Agradecemos exemplos como esses que encontramos de homens como Filipe, mesmo suas fraquezas, suas deficiências, mas se firmou com a palavra e com coragem também mostrava para outros. Que o Senhor nos dê essa mesma coragem, essas oportunidades para que também possamos levar a mensagem de salvação para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes da gente cantar aqui a música para encerrar, vou só pedir assim, fazer um convite aqui para os membros, né? A gente, na próxima semana, se possível, não sei que mude aqui alguma coisa, eu vou convidá-los para a reunião extraordinária, certo? Depois do culto, 8 horas. Próximo domingo, depois do culto. E a programação. Sim, na próxima semana também tem as mulheres online, né? E os homens. Na próxima semana. Os casais que você tá. Sim, ficou para o sábado, né? Próximo sábado, 18 horas, com os casais, poder. Porque as mulheres vão ficar online, né? Na terça-feira. Ok. Certo? Então, no próximo sábado a gente faz aquela reunião tradicional aqui dos casais.
de pé, irmãos, vamos cantar essa última música. E ao final dela, eu faria uma oração, né? Nós possamos ser usados, né? Como Felipe foi, fazer que nem que seja um pouquinho, né? Confidados e sejamos esse exemplo, né?